agradecer ao povo brasileiro que se mobilizou, e através da mobilização do povo brasileiro que nós conseguimos ter algumas respostas, ainda não todas, ainda precisamos de respostas, que algumas só virão depois desse segundo exame de necrópsia que foi feito, cujo resultado ainda não saiu, mas nós agradecemos muito ao povo brasileiro. Eu também agradeço muito ao trabalho da imprensa, que ajudou na reverberação do caso, fazendo com que o assunto Juliana fosse para todo o Brasil e para todo mundo. Eu tenho recebido relatos de pessoas de várias partes do mundo, vários países, falando que o caso Juliana chegou até lá. E se chegou até lá, foi muito por causa de vocês, do trabalho de vocês e também do alcance das redes sociais, que no Brasil são muito fortes. Quando eu estive lá na Indonésia, eu saí daqui para trazer minha filha viva. Não consegui, infelizmente, ela voltou falecida. Mas quando eu cheguei lá, as autoridades do país, movidos pela Embaixada Brasileira lá, que eu também tenho muita gratidão, pelas pessoas de lá, pela funcionária Helena, que é a secretária da Embaixada, que nos apoiou o tempo todo, esteve conosco o tempo todo, pelo Macedo, que é auxiliar do adido militar lá. Eles nos acompanharam o tempo todo, estiveram conosco o tempo todo e por conta deles nós pudemos ter acesso às autoridades e entender um pouco da dinâmica do fato, porque até então estava tudo muito nebuloso. Ainda não está tudo resolvido, não está tudo claro, mas já melhorou um pouco essa dinâmica, já melhorou um pouco, já entendemos um pouco mais. O caso trata-se de despreparo, trata-se de descaso com a vida humana, trata-se de negligência, trata-se de precariedade dos serviços daquele país. Infelizmente, é um país turístico, um destino turístico mundialmente conhecido, um país que depende do turismo para sobreviver e que deveria ter mais estrutura. Deveria ter uma estrutura melhor para resgatar as pessoas que passassem um infortúnio desse. Mas infelizmente não tem. Eu soube lá, em reunião com a Defesa Civil de lá, inclusive com o ministro da Defesa Civil, que foi nos receber, né, o ministro da autoridade máxima nacional, fez reunião conosco. Eu soube que eles têm um helicóptero para resgate que fica em Jakarta, na ilha de Java, que é longe da ilha de Lombok, onde aconteceu. Então o helicóptero que eles estavam contando lá era o helicóptero de uma mineradora, que foi cedido para eles, não tinha como eles chegarem. O parque, quando entrou em contato com o Serviço de Defesa Civil, ele entrou em contato muito tempo depois do acidente da Juliana. Se tivesse entrado em contato assim que o diretor do parque recebeu a informação do acidente, provavelmente o desfecho seria outro. Mas quando eles entraram em contato, já era tarde demais. Aquela imagem de drone, aquela primeira imagem de drone que aparece Juliana acenando, ela foi feita no ângulo e parece que Juliana está num platô, num plano. Não, Juliana já estava numa ribanceira, podemos dizer assim.
porque depois as outras imagens que vieram mostraram claramente que assim era o desfecho. Pedro, essa cadeira para frente, pouco, vou pegar o áudio baixo, muito baixo. Só empurrando para frente, por favor. Prefiro sem áudio quase não. Para poder aparecer. Aí tá bom. Esse melhorou. Então era muito íngreme. E certamente Juliana não aguentaria muito tempo ficando ali com aquele declive tão grande. Mas se a Defesa Civil tivesse sido acionada imediatamente, certamente daria tempo de chegarem lá. Só que foi acionada tardiamente. Os protocolos do parque são muito ruins, muito mal feitos. E eu obtive da vice-governadora lá de Lomboc, que nos recebeu, ela fez questão de nos receber, de nos convidar. E posteriormente eu soube pela embaixada que o próprio governo central da Indonésia estão revendo os protocolos. E eu disse para eles, olha, se vocês conseguirem fazer essa revisão dos protocolos e evitar que novas mortes aconteçam, eu vou sentir que a vida da Juliana, a morte da Juliana não foi em vão, porque ela certamente evitará muitas outras mortes. Um mês antes da Juliana morrer, já tinha havido uma morte lá. Uma pessoa de 57 anos havia morrido. Uma semana depois, um outro rapaz caiu, mas esse conseguiu sobreviver. Nós fizemos uma conta por alto, foram mais de 150 acidentes naquele mesmo local nos últimos 5 anos. Se nós tirarmos os 2 anos de pandemia, em que as restrições de viagem foram grandes, dá praticamente um acidente a cada 5 dias. Nós fizemos essas contas. Então é muita coisa. É muita coisa. Nós vivemos num país em que nós estamos acostumados a um resgate pronto, imediato. Quando alguém sofre um acidente na Pedra da Gávea ou em qualquer outro lugar, a gente vê os bombeiros, nossos bravos bombeiros, chegando rapidamente para o socorro. Agora mesmo, semana passada ou retrasada, os bombeiros aqui de Taquatiara resgataram pessoas no mar. Os nossos bombeiros são bravos. Só que fora do Brasil, principalmente nesses países mais pobres, as coisas não acontecem assim. Mas deveriam acontecer, porque os recursos para isso não são muito grandes. Não é necessário despender muito recurso. O pessoal do Bassarnas, coitado, Bassarnas é o nome da Defesa Civil de lá, eu ficava até com pena deles. Eles têm boa vontade, eles têm muita vontade, mas eles não têm recurso. Inclusive, se os voluntários não tivessem chegado, é bem provável que Juliana não fosse resgatada, porque o pessoal da Defesa Civil de lá conseguiu chegar até 400 metros. Juliana estava a 600. Aqueles últimos 200 metros só foram alcançados pelos voluntários. Eu faço uma analogia entre os voluntários e os profissionais. Os profissionais da Defesa Civil e os voluntários. A minha analogia é: os voluntários são atletas. Eles vivem de adrenalina. É como, por exemplo, um atleta, um surfista de ondas normais e um surfista de ondas gigantes. O surfista de ondas normais, ele está acostumado a um nível de adrenalina. O surfista de ondas gigantes está acostumado a um outro nível de adrenalina. Os alpinistas, os voluntários que chegaram até a Juliana, é como esses atletas de ondas gigantes. Eles descem porque eles são peritos nisso. Eles estão acostumados com isso. Eles são atletas. Eles desceram e foram até a Juliana. Se eles não tivessem chegado lá, não sei nem se a Juliana teria sido resgatada. Porque o protocolo da Defesa Civil de lá é buscar a pessoa por 7 dias. Se não conseguir encontrar, ela é dada como desaparecida. Eu vi esse protocolo deles. Então,
eu agradeci, nós agradecemos, né, eu e os meus sobrinhos que foram comigo, muito aos voluntários, porque eles é que chegaram até Juliana. Um país como a Indonésia, né, um país que vive do turismo, precisa rever seus protocolos para que outras Julianas não venham a perder a vida. Juliana, que fica de lembrança dela, aquela meiguice, quem a conheceu, né, que tem várias pessoas que conviveram com ela, que a conheceram desde criança muito meiga. Juliana tinha uma voz um pouco parecida com a da Rebeca Andrade, né, fininha assim, parece criança, né, e o sorriso, aquele sorriso das fotos, era espontâneo, ela era assim. Quando ela acordava de manhã, a primeira coisa que ela dizia: oi papi, tudo bem? Ou, oi mami, tudo bem? E a gente passava o dia assim, e mesmo quando aconteciam esses estresses normais entre pais e filhos, não demorava muito tempo não, porque a gente estava logo junto novamente. A Juliana era uma menina muito doce. Hoje eu estava vindo para cá, junto com a minha esposa, e falei para ela: olha, eu já estou com muita saudade da Juliana. Ainda perguntei a ela: será que algum dia sua saudade vai diminuir? Não sei. Não sei. Mas ela não está presente fisicamente, mas certamente, espiritualmente, ela está presente, principalmente no coração da gente. Né? Ela vai ficar porque o que aconteceu com ela foi uma estupidez tremenda, né? Uma negligência tremenda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês devem ter visto isso nos vídeos. O caminho lá onde ela caiu é um caminho que começa mais largo, com cerca de 2 metros, e ele vai afunilando. Ela provavelmente caiu naquela parte que afunila por conta da negligência do guia, que foi fumar. Se afastou dela para fumar, né? O fumo é uma cultura muito forte lá na Indonésia, né? Você vê que o próprio Agan, o socorrista, a foto que aparece dele é fumando, né? Eles fumam muito lá. Como disse o representante do Adido Militar, ele disse assim: a Indonésia parece o Brasil de 30 anos atrás. Né? Eles ainda não conseguiram se libertar de algumas coisas, como, por exemplo, do hábito do fumo, essas coisas assim. Mas a pergunta foi: o que fica da Juliana? Fica uma alegria de viver e de viver intensamente. Quero voltar a falar do caminho lá. O caminho começa com 2 metros, vai afunilando. Uma coisa simples de fazer é colocar guarda-corpo nesse espaço, que é o espaço mais difícil. Ou colocar pelo menos cordas dos 2 lados para as pessoas se segurarem. Não tem isso lá. Uma coisa tão básica, barata, porque não é colocar isso na trilha toda, é naquela parte, nos últimos 200 metros, que é a parte mais difícil. Não custa muito dinheiro. Como é que nunca pensaram nisso diante de tantos acidentes, né? Diante de tantas mortes? Precisava morrer Juliana, precisava o pai da Juliana ir lá, precisava o pai da Juliana falar isso para eles. Não precisava de nada disso, se já tivessem feito isso. Não é uma coisa difícil. Em 2 semanas antes, uma semana antes da Juliana morrer, eu e a mãe dela, né, Estela, minha esposa, estávamos na Chapada Diamantina. Porque